Eu sou técnica de enfermagem, sou casada, tenho um casal de filhos. Há mais de 10 anos eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer de mama. Essa é uma história que representa a vida de milhares de mulheres que todos os dias são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, em 2014, surgiram mais de 57 mil novos casos desse tipo de câncer, uma média de um caso a cada 8 mulheres. Esse é o tipo de câncer que mais incide na população feminina. Para conhecer um pouco mais sobre a história da Rose, acompanhamos sua rotina durante 3 semanas. E o espetáculo da vida começa aqui, com uma visita à sua casa. Em mim apareceu uma mancha na lateral da minha mama. E essa mancha, assim, não me incomodava. Eu não senti nódulo ou caroço algum. Apenas uma mancha. E eu estive no ginecologista, fiz um ultrassom de mama. E o médico do ultrassom que desconfiou que era algo suspeito. 15 dias depois chegou o resultado que não era um nódulo. Era um tumor, um câncer de mama muito agressivo. E, inclusive, eu fiz 2 cirurgias num prazo de 1 mês, que foi a retirada do nódulo e depois a retirada de 1/4 da mama. A primeira reação de muitas é não acreditar. É pensar que o resultado daquele exame está errado. Mas, na verdade, o diagnóstico é de câncer de mama. A impressão que eu tive é que abriu-se um buraco e eu estava caindo nesse buraco e eu não tinha quem me acudisse. E você custa acreditar. Depois de visitar a sua casa, acompanhamos a Rose em seu ambiente de trabalho para continuar nossa conversa. Teve uma vez que eu pedi que eu queria morrer numa quimioterapia que eu fiz, que eu passei muito mal. Hoje em dia, os medicamentos de hoje são diferentes da época que eu fiz o tratamento. A medicação, a gente tinha muitas reações, né? Eu tinha muitos vômitos, eu tinha muitas dores nos ossos. Então, assim, eu senti muita dor, foi um tratamento doloroso para mim. O mais difícil para mim de todos foi passar pela quimioterapia, ficar careca, né, perder todos os cabelos. Para a mulher isso é uma situação muito difícil. Mas mesmo assim eu ainda saía careca na rua, passeava na praia como toda pessoa que passeia também. E não tinha vergonha de ser careca, não. Durante o tratamento, Rose ganhou 90 quilos. Foi submetida à radioterapia, por 3 anos fez a quimioterapia e durante 7 a quimioterapia oral. Foi necessária a mastectomia com a retirada de metade da mama e esvaziamento axilar. Foram encontrados 15 linfos, onde 9 eram malignos e registrados como metástase. Apesar de toda a dor, Rose decidiu dar a volta por cima. Eu acho que o ponto da virada foi assim, os meus filhos, eu tinha que viver por eles, eu tinha uma filha de 3 anos apenas, então eu tinha que dar um up na minha vida. E eu decidi que eu ia voltar a trabalhar, que eu ia voltar a estudar. Hoje eu trabalho numa instituição grande, faço faculdade, então eu tomei um rumo na minha vida que eu ia viver. Quanto mais cedo o diagnóstico do câncer, maior a possibilidade de um tratamento menos agressivo e mais rápido. Quanto antes descoberto, né, mais fácil é a gente tratar. Então, em estadio inicial, às vezes não é necessário nem a químio, ou nem a rádio, ou nenhum dos dois. Dos 25 aos 40 anos, fazer o autoexame junto com o exame com o profissional 1 vez por ano, o autoexame mensal, né, mas o exame anual com o profissional é o suficiente. A partir dos 40 anos, se recomenda o exame anual com profissional mais a mamografia anual e fazer o autoexame das mamas 1 vez por mês. A menos que a pessoa tenha um histórico familiar muito forte, aí se recomenda que comece com a mamografia anual a partir dos 35 anos. A doutora Evelyn Marota, membro da equipe médica do Instituto de Oncologia do Vale, explica que existem vários motivos que contribuem para o surgimento do câncer de mama.
Os principais motivos estão ligados a fatores hormonais. Seria a menopausa tardia, a menarca precoce, a exposição ao estrógeno prolongada, por exemplo, a primeira gravidez após os 30 anos, né? Ou o uso de pílulas anticoncepcionais com alto grau de estrógeno. Então, tudo isso seria um fator que causaria. Outro fator também que a gente pode considerar é a dieta, né? A pessoa está acima do peso, não praticar exercício físico, uma dieta muito rica em gordura, tudo isso é um fator de risco relacionado a câncer de mama. O autoexame ajuda, mas não permite identificar tumores muito pequenos. O ideal mesmo é fazer o procedimento e ter o acompanhamento médico periodicamente. O autoexame da mama, a gente sempre utiliza os 3 dedos aqui e a gente utiliza essa parte mais fofa dos dedos, né? Então, o importante é a gente percorrer toda a mama, deixa eu segurar aqui, a gente percorre toda a mama, né? Buscando achar algum nódulo, ou então, às vezes, a gente acha alguns grãozinhos, é muito comum ter isso na mama da mulher. No estágio inicial, o câncer de mama pode não detectar nenhum sintoma, mas em casos mais avançados apresentam diversas alterações na região da mama. O tratamento depende da fase da doença, das condições do paciente e de características biológicas. Para os estágios iniciais, existe a serectomia, que é a retirada de uma pequena parte da mama. Para um nível intermediário, há a quadrantectomia, retirada de um quadrante da mama. E em situações onde toda a mama já foi tomada, existe a mastectomia. Apesar de um resultado positivo de câncer e das inúmeras dificuldades que enfrentou, Rose é a prova de que é possível dar a volta por cima. Além de trabalhar como técnica de enfermagem, Rose retomou os estudos e se tornou uma motivação para os que estão à sua volta. Uma posição assim, de vitória, né? De pessoa que tem garra, de acreditar, de ter fé, de saber que mesmo tendo um diagnóstico de uma doença tão grave, ela foi à luta, ela venceu o câncer e ela continua trabalhando e tendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Fica aí o exemplo para os alunos que realmente a gente tem que se superar, a gente tem que acreditar em Deus, porque Ele realmente é quem dá a última palavra, né? Que bom que ela está aqui com a gente, que a gente possa ajudar, que ela possa se formar e tocar aí muitos e muitos anos ainda da vida dela, se Deus quiser. O que eu quero passar para as pessoas que estão me assistindo é que, assim, viva o dia de hoje, tenha vontade de viver. Porque se a gente se entregar, a gente vai mesmo. Talvez para algumas pessoas eu sou realmente um milagre. Passo para as pessoas isso. Viva o dia de hoje. Amanhã é outro dia.